Amar como Jesus amou não é fácil, mas não é impossível. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste dia o Senhor me fez refletir em algo muito importante e que mexeu profundamente comigo. E tenho certeza absoluta que esta mensagem lhe fará refletir muito também, uma vez que ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. E tudo que do Espírito Santo procede, somente pode vir a nos aperfeiçoar na fé. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E estando eu aqui a meditar nas coisas santas do Senhor, me veio à mente que durante a minha vida muitas coisas já me aconteceram, tanto coisas boas e, como não poderia deixar de ser, muitas coisas ruins e adversas também. E tenho certeza absoluta que isto também não foi diferente com cada um de vocês que ouvem esta mensagem. Mediante cada acontecimento adverso nas nossas vidas, cada amargura, cada tristeza, cada traição, cada desgosto com aqueles que amamos e muitas vezes agiram de uma forma incorreta conosco, pessoas nos decepcionaram e até nos levaram a agir descontroladamente, passando a tomar atitudes segundo a mentalidade que tínhamos naquele momento. Se estamos afastados de Deus, agimos por conta própria segundo a nossa própria racionalidade e instintos, não dando ouvidos à doce voz do Senhor. Sabemos que se agirmos simplesmente segundo a voz do nosso coração, tendemos a agir mal, e tais ações poderão até mesmo nos causar outros males, além dos que já estivermos, porventura, vivendo. Digo isto com base no que nos traz a palavra do Senhor. Veja o que se faz constar na palavra de Deus. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Isto está escrito no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Na palavra de Deus também está escrito o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Talvez, meu irmão e minha irmã, você não esteja compreendendo ainda onde eu estou querendo chegar com esta mensagem, mas deixe-me ser mais direto. Gostaria de lhe fazer uns questionamentos e, antes de mais nada, digo a vocês que também primeiro os fiz a mim mesmo, pois assim como vocês, é claro, eu passo pelas mesmas provações e lutas diárias deste mundo. As primeiras perguntas que lhes faço são estas: como devo agir quando alguém me fere, me magoa, me maltrata e me traz algum dano? Devo eu ainda assim continuar amando e perdoando essa pessoa que tanto me feriu? Em resposta a esses questionamentos, deixe-me rebuscar novamente um dos versículos mais conhecidos e importantes da Bíblia, o qual mencionei logo no começo desta nossa conversa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meu querido irmão e minha querida irmã, essa passagem bíblica pode trazer nela própria todas as respostas aos questionamentos que nos fizemos acima. Este versículo está nos dizendo que Deus, apesar de sermos todos nós cheios de imperfeições, ou seja, pecadores por essência, e por isto, a princípio, não merecedores do seu perdão, Ele nos enviou o seu próprio Filho unigênito e amado para morrer no nosso lugar. Essa foi a prova da graça de Deus para com a humanidade. Isto é, foi o favor que recebemos mesmo sem sermos merecedores. Você se recorda da passagem bíblica que relata que quando Jesus já estava cravado na cruz, dilacerado e ensanguentado,
no limite da dor que alguém poderia suportar, a viver os seus últimos momentos de vida, ou seja, perto do seu último fôlego, ainda teve amor o suficiente para pedir ao seu Pai, ao Deus Altíssimo, que perdoasse aqueles que os estavam matando? Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, parte A. Meu irmão e minha irmã, isto é muito profundo e deveria nos dizer tudo. Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que tanto lhe ofendiam e maltratavam, chegando ao ponto de lhe tirar a vida. Você concordaria comigo que tal gesto deveria nos servir de exemplo de como agir? Pode ser que neste momento passe pela sua mente a seguinte afirmação: mas Jesus era o Filho de Deus. Eu não sou Deus para ter tanto amor assim. Portanto, não sou obrigado a perdoar desta forma. Isto é demais para mim. Meu querido irmão e irmã, veja a resposta que o Senhor nos dá a essa nossa estranha forma de pensar. Veja o que está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nos versículos 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu irmão e minha irmã, neste momento em que leio estes versículos, sendo o mais sincero possível com você que chegou até aqui nesta nossa reflexão, confesso que meus olhos lacrimejaram ao ler e meditar nesta passagem bíblica. Veja se concorda comigo. Quantas vezes, ao sermos magoados, feridos e traídos por um irmão, por um amigo, pelo nosso companheiro ou companheira nos nossos relacionamentos, isto é, por um parente próximo a nós, ou até mesmo, talvez, por uma pessoa qualquer que nem conhecíamos bem, mas que por uns instantes cruzou os nossos caminhos e nos causou algum mal, e nós reagimos contrariamente àquilo que nos orienta o Senhor, com ódio, com raiva, talvez chegando ao extremo de desejar o pior fim àquela pessoa que tenha feito algo errado contra nós. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Será que Ele aprovaria essa nossa atitude? Será que nos justificará, mediante o Senhor, dizer que não somos Jesus ou Deus para ter tamanho amor pelos que nos prejudicam e nos ferem? Novamente, meu amigo e minha amiga, a resposta de Deus é esta: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Essas palavras saíram da boca do próprio Jesus, aquele que sofreu o maior dano que uma pessoa poderia causar a outra, isto é, o dano da morte do seu corpo. Tiraram a sua vida. Veja também o que Jesus nos orientou quanto à quantidade de vezes em que devemos perdoar aquele que nos ofende, nos magoa e nos causa algum mal. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isto se faz constar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Com essa resposta, como vocês podem notar, ele, o próprio Jesus, também nos diz que não existe um limite estabelecido de vezes que devemos perdoar, mas sim que devemos aproveitar todas as chances possíveis que tivermos para provar a nós mesmos e àquele que nos amou, ao ponto de dar a vida do seu próprio Filho para nos salvar por meio da sua morte, uma morte extremamente dolorosa na cruz, que verdadeiramente somos seus seguidores e o amamos, como ele espera de nós, por ouvirmos e seguirmos as suas palavras. Bem, irmãos, já estamos chegando no final da nossa reflexão e neste momento eu gostaria de lhe encorajar a continuar meditando posteriormente sobre tudo que a Santa Palavra do Senhor nos traz sobre o perdão
e que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendermos. Lembre-se do que o Senhor Jesus nos disse e que se faz constar no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sendo assim, meu querido irmão e minha querida irmã, se alguém novamente lhe magoar ou lhe causar algum dano, o que quer que seja que não venha lhe agradar, não perca a oportunidade de perdoar esta pessoa e, ao invés de lhe desejar o mal, passe a orar por ela, seguindo o conselho do Senhor. Por fim, gostaria que você se enchesse de ânimo e de alegria, já se imaginando naquele grande momento em que você estará diante do Senhor e poderá ouvir dos seus santos lábios a sua doce voz lhe dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34, parte B. Que o Senhor Deus lhe encha de sabedoria em todo o tempo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.